Olá, graça e paz. Me chamo Pastor Carlos Guerra e é um enorme prazer poder dirigir a palavra a todos vocês. Estamos começando o mês da família deste ano com o tema Como construir uma família frutífera. Na verdade, a maioria de nós aprende desde cedo que a família é o bem mais precioso. Aprendemos também que ela é a base com a qual interagimos com a sociedade à nossa volta. É importante destacar que as pessoas que são bem-sucedidas, seja em qual área for, ou seja, profissão, educação, relacionamentos ou negócios, é porque acreditam na instituição da família, porque pertencem a uma família estruturada, ou vivem uma vida conjugal e familiar feliz. Por isso, devemos considerar esse assunto tão importante, não somente por questões culturais, sociais ou religiosas. Em essência, o agrupamento familiar deve formar um ambiente de integralização. Isso não deve ser somente com os seus membros, mas com toda a sociedade. As famílias precisam ser fortemente protegidas para que, ao mesmo tempo que cumpram seu papel estabelecido pelo Criador, ou seja, de proporcionar bem-estar e felicidade, procriação, preservação e cuidado mútuo, também produzam cidadãos fortes, com laços saudáveis entre si, que possam contribuir de forma positiva através do seu convívio com toda a sociedade. A minha reflexão hoje trata sobre a vida frutífera em família, mas durante todo o mês se revezarão neste canal pastores que trarão mensagens abordando temas relacionados como construir uma família frutífera. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 128, versículos 1 a 6. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, a paz seja sobre Israel. Não obstante a importância da família, tanto as Escrituras, bem como a história, principalmente na pós-modernidade, encontramos diversos exemplos de crises na instituição familiar. A família tradicional tem sofrido diversos ataques, e múltiplos e diferentes arranjos familiares têm surgido com o passar do tempo para substituir o modelo bíblico. Por isso, ao tratar sobre esse assunto, devemos aprender com Deus, o Criador da família. Somente conseguiremos cumprir o propósito do Criador perguntando a Ele sobre como construir uma família frutífera. Certamente, quem criou a família tinha em mente alguns objetivos para ela. Ouve-se muito sobre família, mas sempre numa perspectiva negativa e distanciada do projeto do Criador. Fala-se de família como algo que está ultrapassado, com um futuro duvidoso, e chega-se a pôr em dúvida a sua sobrevivência. Será que a família está em processo de erradicação ou será que vai desaparecer? Penso que não. Por isso, eu convido neste momento para que nos voltemos para as Escrituras. Em primeiro lugar, o objetivo do Criador é que a relação conjugal seja frutífera, saudável e satisfatória para ambos os cônjuges. Ao criar o homem e a mulher, Deus estabeleceu o casamento para ser um lugar dos encontros e suprimentos das necessidades de ambos os cônjuges. Negar a existência dessa realidade é negar-se à felicidade conjugal e o propósito primeiro do Criador.
Nas Escrituras, temos diversos textos com recomendações explícitas para os homens, mas quero destacar 1 Pedro 3, verso 7, que diz que os esposos devem tratar as suas esposas com sabedoria e entendimento. O texto adverte que, caso isso não ocorra, corre-se o risco de não ser efetivo nas suas orações. Pedro diz que eu devo buscar conhecer a minha esposa, pois sempre terá algo novo para ser descoberto sobre ela. Diz ainda que devo respeitar a minha esposa, isto é, tratar com honra, estima e apreciação. A ideia é de compartilhamento e amizade. Estudos têm mostrado que o grau de autoestima da esposa está relacionado diretamente com as respostas que o seu marido dá às suas realidades. Antes de continuar, quero destacar algumas necessidades da esposa. Ela precisa do seu afeto, de uma comunicação aberta, honestidade e transparência, segurança financeira e comprometimento com a família. Por outro lado, de igual modo, cabe às mulheres satisfazerem as necessidades mais profundas dos seus maridos. Deve haver consciência de que as necessidades são legítimas e não devem ser julgadas, para que não haja frustração. Dentre diversos textos das Escrituras com recomendações explícitas para as mulheres com relação às obrigações conjugais, quero destacar 1 Coríntios 7, do 1 ao 5, que trata sobre as relações sexuais. Porém, existem outras necessidades, tais como fidelidade no relacionamento, uma esposa atraente, suporte doméstico e respeitar sua autoridade. Para ter uma relação conjugal frutífera, saudável e satisfatória, tanto o marido quanto a mulher devem conhecer e satisfazer as necessidades mais profundas dos seus cônjuges na vida cotidiana do lar. Enquanto isso não acontece, se paga um alto preço que muitas vezes chega à realidade da infidelidade conjugal. Porém, preciso destacar que não há uma guerra entre os sexos, como muitos tentam ensinar ou insinuar. Mas o Criador estabeleceu papéis distintos para o homem e a mulher que precisam ser desempenhados. Saiba que grandes coisas acontecem quando é firmado um compromisso entre ambos os cônjuges. O casal precisa comprometer-se mutuamente e ser fiel e aceitar incondicionalmente o seu cônjuge como ele é. Em segundo lugar, o objetivo do Criador é que a relação entre pais e filhos seja frutífera, saudável e satisfatória para ambos os integrantes. Ao criar o casamento, Deus também estabeleceu a família para a perpetuação da espécie. As famílias têm a missão primordial de procriar, mas devem também buscar realizar os anseios de seus integrantes. Não se deve ver a família apenas como uma instituição formada tão somente para a criação dos filhos, mas sim um espaço saudável para o crescimento de seus integrantes, realização dos sonhos e de busca da felicidade de todos aqueles que se inserem neste ambiente. Por isso, construir uma relação saudável é um desafio constante. Os pais devem compreender que é de ambos, marido e mulher, cada um desempenhando o seu papel, o dever e a atribuição de proteger, zelar pelo lar e cuidar dos filhos. Ambos precisam se empenhar e devem cuidar da prole, educar, sustentar e manter a organização interna. Principalmente neste tempo em que ambos os cônjuges, em muitos casos, trabalham para prover o sustento da família, o desafio se torna maior. Por outro lado, nas Escrituras encontramos diversos textos que orientam aos filhos não somente a obedecer e seguir as orientações dos seus pais, mas também contribuir para o crescimento da família e o bom ambiente familiar.
Deve-se buscar a estabilidade num ambiente de claras divisões de tarefas, reconhecendo cada um seu papel e respeitando a individualidade e a autonomia dos seus integrantes. Desta forma, para se desenvolver no lar uma relação frutífera, saudável e satisfatória entre pais e filhos, por um lado, os pais não devem exercer um poder exacerbado no seio familiar. Por outro lado, os filhos precisam estar dispostos a seguir as orientações e serem obedientes aos pais. Entre os integrantes da família, precisa haver elementos de honra, afeto, amor e respeito. Em terceiro lugar, o objetivo do Criador é que a relação entre avós, pais, netos e parentes seja frutífera, saudável e satisfatória entre as futuras gerações. Ao criar a família, Deus estabeleceu também a base para a proliferação das famílias e, consequentemente, o estabelecimento da sociedade. Porém, por causa da queda do primeiro casal, os seres humanos tiveram a sua vida limitada. O envelhecimento e a morte passaram a ser uma realidade para todos nós. Desta forma, se faz necessário compreender o processo de envelhecimento e seu impacto nas famílias. À medida que nossos familiares envelhecem, pode ser difícil manter relacionamentos saudáveis. O processo de envelhecimento traz consigo uma série de desafios e mudanças que podem afetar nossos relacionamentos. Por isso, não é difícil nem comum ouvir entre o ambiente familiar comentários e frases como: "Eu não consigo entendê-los. Não sei como eles podem ser desse jeito." Dessa forma, isto reflete a grande dificuldade que temos para lidar com as diferenças. É importante entender as necessidades dos idosos e tomar medidas para garantir sua qualidade de vida. Apesar do envelhecimento ter um impacto significativo nas relações familiares, tanto na forma como interagimos e na dinâmica da família como um todo, mesmo assim, podemos viver uma vida familiar abençoada e nos unir para formar uma unidade coesa, apesar das diferentes gerações. Podemos permanecer conectados, apesar do passar do tempo. Desconsiderar diferenças é o que gera conflitos intermináveis. Porém, quando eu sinto, penso e ajo no seio familiar na direção que aquilo que for bom para mim precisa também ser bom para o outro, isso se transforma em uma bênção e garante que nossos relacionamentos familiares permaneçam fortes durante o processo de envelhecimento. Portanto, para se ter uma relação frutífera, saudável e satisfatória entre avós, pais, netos e parentes, precisamos compreender que o processo de ajustamento em relação às diversas fases da vida é algo natural. Cada geração possui muito a contribuir. Então, o que fazer? Reconheça as diferenças entre as gerações, aprenda com elas e usufrua delas. Dessa maneira, você vai aumentar o seu potencial no relacionamento familiar. Por fim, não há como esgotar os referenciais bíblicos para as famílias. Não há como saber mais do que o Criador sobre família e casamento. É um erro com um fracasso como prêmio. Precisamos voltar ao Criador, como criaturas, e com humildade nos submetermos aos seus ensinos. Ele sabe tudo sobre como construir uma vida frutífera em família. Deus tem muitas coisas para nos ensinar e somente vamos aprender tendo convivência com Ele. Porém, vamos ser realistas. O casamento foi instituído para ser bom, mas não é uma sociedade perfeita. Da mesma forma, a família, porque é constituída por pessoas imperfeitas. Mas quando os cônjuges, filhos e os familiares descobrem os planos de Deus, o seu lugar e importância, há uma concentração maior de energia para atingir esses objetivos. Há uma superação de dificuldades, diferenças e limitações.
Casais precisam compreender que têm uma vocação divina para cumprir. Da mesma forma, os filhos, os avós. Saiba que a sociedade está desértica. Há aridez de amor, verdade, paz e vida. É vocação divina que a família seja uma bênção. Eu acredito que a família, conquanto seja imperfeita, vai resistir a tudo e sobreviver. Ela é uma ideia de Deus. Por isso, procuremos pôr em prática uma inteiração profunda e completa no seio familiar, apesar das diferenças entre as gerações, de modo a que haja satisfação mútua. Meu desejo é que sua família redescubra o valor e respeite as diferenças na construção do lar. Que seja desmontado o explosivo das diferenças. Saiba que as dificuldades podem ser superadas. Casais podem se amar durante toda a vida. Os filhos podem ser abençoados. Avós podem contribuir com a sua experiência de vida, ou seja, a vida em família pode ser mais agradável. Lembre-se que quando há valores maiores, os menores são esquecidos. Por isso, recusem-se a viver sem a bênção de Deus, sem a sua orientação, e ofereçam a Deus como família para ser uma bênção e servir aos seus eternos propósitos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu encerro convidando você a seguir esta série de mensagens que sem dúvida vai abençoar você e a sua família. Convido também a acessar o site do canal, a divulgar, a compartilhar com seus amigos, familiares e vizinhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.